E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que cai na sua prova, meu filho. Conteúdo de História. Sou o professor Alves, como está escrito aqui, e só vou arrumar a câmera para ficar um pouco mais bonitinha, né? Aqui o negócio nosso aqui é no improviso mesmo, galera. O negócio nosso aqui é muito doido, mas o conteúdo é top de linha. Beleza? Então vamos lá. O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook Isto-Sal, onde eu posto exercícios e dicas no Facebook. É bom vocês acompanharem. E o celular para mensagem, o 3291650267. Professor, isso aqui é uma aula nova. Eu acompanho o seu canal Isto-Satle e vejo que tem uma playlist nova. Exatamente isso. Boa observação, observada, meu filho. Essa é a playlist Resumos História do Brasil. Resumos rápidos. The Flashes. Eu tô com uma dúvida aqui e tudo mais. Quero tentar contextualizar o período e quero tentar entender o que aconteceu. Muito obrigado. Então aqui nessa playlist nós vamos falar o resumo sobre a história do Brasil. Beleza? Um resumo rápido. Essa parte é uma parte 1, é o início. E vamos falar sobre o período pré-colonial, as capitanias hereditárias e o governo geral. Pessoal, primeira coisa que nós temos que entender. Período pré-colonial vai de 1500, a letra bonitona, até mais ou menos 1500, né? 1530. Por que é denominado esse período pré-colonial? Porque o próprio nome diz. Pré-colônia, antes da colonização. Então, professor, após 1530 até a independência do Brasil em 22, é chamado de período colonial? Exatamente isso. É uma divisão dentro da história do Brasil, né? Beleza? Então as capitanias hereditárias e o governo geral estão no pós 1530. Beleza, galera? Estão no pós 1530, no período chamado colonial. Ok? Beleza. Então, professor, você vai falar do primeiro período e depois vai começar a falar do segundo período, exatamente isso. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar do período pré-colonial, que vai de 1500, como eu falei aqui para vocês antes, até 1530. Esse período aqui, de 30 anos. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, galera, é a palavra chamada de descobrimento. Eu gosto muito de frisar nas minhas aulas essa palavrinha, por quê? Essa palavrinha dá uma visão eurocêntrica. Ou seja, galera, o que eu quero dizer com isso, com uma visão eurocêntrica? Como o início da história do Brasil, o início da presença humana se deu após a chegada do europeu, do português. Mas é a questão do índio. Aonde o índio se encontra nesse momento? Professor, é isso que é o problema. Porque você falar de descobrimento, você falar chegada do português, beleza, tem um marco. Os portugueses chegaram. Mas o descobrimento vai numa visão de que antes não se tinha nada. E a história dos índios que viviam aqui há milhares de anos? Beleza? Isso é uma visão eurocêntrica, ok? Então esse termo descobrimento é um termo um pouco complicado. Por quê? E os índios? Os índios viviam aqui. Beleza?
não tem uma empreitada colonizadora. Isso que eu quero marcar para vocês é fundamental. Tudo dentro do período pré-colonial gera em torno da empreitada não colonizadora. Portugal, quando descobre o Brasil, com Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele, com Portugal, mandando as suas cartas pelos vales de caminha, falando que não se sabe se pode se encontrar ouro, mas fala da fauna, das riquezas, das águas, das árvores, as florestas. Ou seja, no primeiro momento, quando é descoberto o Brasil, Portugal não dá um pouco de atenção, porque o Oriente, naquele momento, as especiarias, era o produto final, era o produto tão almejado naquele momento, era o que dava lucro. Lembrando que nós estamos vivendo nesse período, no período mercantilista, no período onde você tem a principal característica, o metalismo, a busca de ouro e prata. Ou seja, não se sabe se tem ouro ou prata. E naquele momento, o rei de Portugal não dá muita atenção para a recém-descoberta colônia. Beleza? Então, no primeiro momento, nesses primeiros 30 anos, não tem uma iniciativa de fato colonizadora. Beleza, pessoal? Continuando. Mas você tem, naquele momento, a colônia não podia deixar, a coroa não podia deixar de lado essa descoberta, então tinha que dar algum fim para isso. Tinha que sair alguma coisa que enchesse os cofres da coroa. E, primeiramente, você tem a primeira atividade econômica, que nesse caso é considerada o pau-brasil, com um bom valor no mercado europeu, através de sua tinta e entre outras coisas mais, a madeira. Então se começa a extração desse pau-brasil. O corte e os transportes dessas toras de pau-brasil para as chamadas feitorias, que nós vamos falar, era através de quem? Qual que era a primeira mão de obra nesse momento? Os índios. Uma mão de obra que era trocada através de uma troca chamada de escambo. Eu dou um produto sem valor, no caso um espelho, como a principal exemplo, né, que fala-se muito, e em troca tem a força do índio para transportar e cortar o pau-brasil. Lembrando que, gente, por que o índio foi utilizado? Porque o índio sabia, né, os pontos que estava o pau-brasil. O pau-brasil não é como uma moita de bambu, que se dá em grandes quantidades, como fosse uma moita. Então, precisava-se do índio. Então, o índio, não sabendo que certo que teria, né, o que era um espelho, aceitava aquilo como se fosse a mil maravilhas. Beleza? E as feitorias foram fundadas no intuito de defesa, mas principalmente vão atuar como grandes armazéns, aonde vai, nesse caso, armazenar o pau-brasil, para que o navio chegue, pegue e leve para Portugal. Beleza? Ok. Outro ponto dentro do período pré-colonial importante são os problemas externos. Problemas externos esses por causa do Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Cristóvão Colombo descobre a América. E naquele momento Portugal estava na empreitada marítima e não consegue engolir que a Espanha fique com tudo. E sabendo que se já tem terras ao sul, formula-se um tratado de divisão do Novo Mundo, o chamado Tratado de Tordesilhas. Beleza, firmado entre Portugal e Espanha. Só que holandeses, ingleses e franceses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, não aceitavam que o Novo Mundo deveria ser distribuído entre portugueses e espanhóis. O próprio rei da França falava, aonde no testamento de Adão, que ele deixou o Novo Mundo para portugueses
e espanhóis. Ou seja, era uma insatisfação por parte dos países fora do Tratado de Tordesilhas. E esses países não vão ficar de fora do contrabando, da extração de matérias dessa colônia. Ou seja, corsários, piratas. O que seria a diferença entre um corsário e um pirata? O pirata vai lá roubar, beleza. O corsário também. Só que o corsário, ele é a mando de alguma metrópole, de algum país, a mando de algum rei. O corsário seria uma mão estendida da coroa de uma determinada nação. Beleza? Nesse caso, Portugal, tendo medo de perder a sua recém-descoberta colônia por invasões diversas, que nós vamos ver mais na frente, tenta-se, nesse caso, uma saída. As chamadas expedições guarda-costas, que, gente, para patrulhar o extenso litoral brasileiro era uma grande dificuldade. É uma coisa que não daria certo. Beleza, mas tentaram. E depois, com a diminuição do comércio com as Índias, Portugal tem que dar uma saída mais lucrativa para a recém-nova colônia. Ou seja, a partir de 1530, com as expedições de Martim e Afonso, você tem a iniciativa colonizadora. Por dois motivos. Primeiro, o medo da perda da recém-colônia para outros países. E segundo, pela a decaída com o comércio com as Índias. Beleza, pessoal? Continuando. 1534, o rei de Portugal cria as chamadas capitanias hereditárias. Capitanias essas feitas para o quê? Por causa de quê? Pela incapacidade econômica em financiar diretamente a empreitada colonizadora. Portugal não tinha recurso suficiente, nem pessoas suficiente para mandar para a recém-colônia para colonizar. Mandou, gente, mandou sim. Mas para ter uma colonização efetiva, não se tem. Então, através das capitanias hereditárias, o rei doa a posse para algumas pessoas perto da coroa. Por quê, gente? Vamos entender uma coisa. Os principais pessoas de Portugal ligada à coroa estão o quê? Os principais investidores estão no comércio com as Índias, tentando lá o comércio com as Índias. Então você tem uma nobreza abaixo, uma burguesia que está se acendendo, que vai se aproximar do rei e pegar essas capitanias. Beleza, pessoal? Ou seja, as capitanias hereditárias é uma empreitada privada, aonde o rei de Portugal passa a posse da capitania para uma pessoa, o chamado donatário, e esse donatário tem que investir com seus próprios recursos dentro da capitania. Beleza? Aí o que nós temos que entender nesse sistema de capitanias? Não é novidade para Portugal. Já se fazia o sistema de capitanias hereditárias em ilhas, em colônias de portuguesas na costa da África. Então, é um sistema descentralizado, onde cada capitania é gerenciada, administrada pelo seu capitão donatário. Óbvio, ele tem que prestar os interesses da coroa, mas quem administra a capitania é o donatário. E esse donatário recebe duas cartas, a carta de doação e o foral. A carta de doação seria o quê? A transmissão da posse, porque quem é dono da terra é a coroa. Então é a transmissão da posse para um donatário, aonde esse donatário teria que transferir essa capitania só de forma hereditária, indivisível,
e também inalienável, ou seja, não poderia ser vendida. Só a coroa poderia ter essa posse. Beleza, pessoal? Continuando. O foral. O foral é o conjunto de quê? Direitos, tanto do donatário, que ele poderia fazer, cobrar impostos, fazer coisas, obrigações, direitos e obrigações do donatário, e também os direitos que cabiam ao rei. Beleza? Continuando. Nós temos que entender uma coisa interessante aqui, pessoal. É que você vai ter 14 capitanias sendo criadas. Os 14 quinhões, 15. Só 2 terão grande prosperidade. São Vicente, São Paulo e Pernambuco. Por quê? Gente, temos que entender uma coisa. Se a capitania hereditária é uma empreitada privada, vários capitães donatários terão problemas com a própria falta de recurso para administrar essas capitanias. Ataque de índios. Outra coisa também, problemas com os próprios colonos. Outro problema também que nós podemos destacar aqui, a falta de comunicação e a distância entre as capitanias eram problemas que afetaram as capitanias que não prosperavam. Mas São Vicente e Pernambuco conseguiram pular esses obstáculos. Beleza, pessoal? Continuando. O governo geral. O governo geral foi criado através do quê? Do fracasso das capitanias hereditárias. Gente, as capitanias hereditárias, elas não serão extintas com a criação do governo geral. Elas serão tomadas a posse de novo pela coroa com o passar do tempo e efetivada com a extinção delas quando entra o Marquês de Pombal. Então, as capitanias continuam por um tempo ainda. Beleza? Ok. Esse fracasso das capitanias, os problemas que as capitanias viviam e a incapacidade de gerar lucro para a coroa, é criado então-se o governo geral. É uma tentativa de quê? Centralizar o poder na mão do rei, aonde você tem um governador geral e esse governador será a mando do rei. E esses capitães donatários, até a extinção, terão obrigações com esse governador, que está incumbido por causa do rei. Beleza? E dentro desse governador e seus auxiliares, vai ser criado um regimento que vai regulamentar as funções do governador e de seus auxiliares. Auxiliares como quem? O ouvidor-mor, o provedor-mor e entre outros. Beleza? O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, funda Salvador, a primeira capital do Brasil. Vem os primeiros jesuítas, que depois nós vamos falar sobre isso, e cria o primeiro bispado. Duarte Coelho, segundo governador, problemas com a administração, principalmente com índios e invasões externas, como por exemplo dos franceses, a criação da França Antártica no Rio de Janeiro. Mendes Sá, terceiro governador. Esses, pessoal, são os 3 principais governadores que caem em prova, beleza? Expulsa os franceses através de seu sobrinho, Estácio de Sá. Tem uma ótima administração, entre outras coisas mais. Dentro do governo geral é criada as chamadas câmaras municipais dentro das vilas, onde dentro dessas câmaras municipais os representantes, naquele momento, são os chamados homens bons, ou seja, ricos proprietários. O que nós temos que entender aqui? E nós vamos observar mais na frente. É um Brasil se formando através de uma elite. Uma elite concentradora de poder, uma elite concentradora de terras, que nada mais nada menos vai se persistir até os dias atuais. Problemas como reforma agrária você tem até hoje. É muita terra em poucas mãos. Beleza, pessoal? Então, na nossa próxima aula, vamos falar continuar sobre o resumo de história do Brasil
parte 2. Lembrando que o canal Sadler, se inscreva em nosso canal, assine lá o sininho para você receber as nossas notificações. Entre no nosso canal, clicando nas playlists, pessoal. Não está aqui a playlist de resumo História do Brasil, porque ainda é a primeira aula, mas você está assistindo, porque já está, então tá. Né? Agora eu nem sei o que eu vou falar. Ela não está aqui nessa foto porque não foi criada, mas você está assistindo, então ela está aí. Você entrando em playlists, pessoal, você tem esses vários benefícios para vocês. Você que é da ESA, tem alguma coisa? Tem dicas ESAs e resolução de exercício de provas anteriores da ESA. O Resumão ESA também tem, SPSEX também tem, Colégio Naval também tem, Enem também tem, PM Pernambuco, Bombeiro, tem muita coisa, gente. São mais de 400 aulas. Mas quero aqui atentar vocês para uma coisa. 4 playlists fundamentais. A playlist Pulo do Gato, são os principais temas que eu acho importante, que caem em provas, e recorrentemente está caindo em provas. Fiz essa playlist. E também essas 3 aqui fundamentais. Pessoal, esse aqui é o resumão História do Brasil, mas você tem a playlist História do Brasil, que é super completa, super detalhada mesmo, beleza? A playlist História de Geral, que é a mesma coisa, super completa, e também a playlist História da América, super completa. Espero que tenha gostado e valeu!